Ontem saiu o último episódio do anime Tower of God, que ficou mais conhecido aqui no Brasil como Torre do Gado e que também ganhou um apelido em inglês, que foi Tower of Simp, que tem o mesmo significado que gado aqui pra gente. Eu cheguei a fazer, quando lançou o primeiro episódio, um vídeo de primeiras impressões, depois eu cheguei a assistir o segundo e o terceiro episódio, só que eu achei melhor deixar acumular todos os episódios e fazer um vídeo só, ao invés de fazer review semanal. Então vamos lá começar a falar algumas coisas aqui, galera, do comecinho. A história começa apresentando pra gente dois personagens, o Bam e a Rachel. Todo o contexto em que eles são apresentados pra gente é um grande mistério, né? A gente sabe que o Bam ele foi salvo, ele teve a vida salva pela Rachel, tudo que ele aprendeu na vida dele foi através da Rachel, então basicamente ele devota toda a vida dele, até pelo menos aquele ponto da história, pra aquela garota. E aquela garota decide em dado momento da vida dela que quer subir a Torre de Deus, enquanto o Bam quer tentar impedir que ela faça isso porque basicamente a vida dele depende dela, ele não consegue viver sem ela. Então a história é apresentada pra gente dessa forma, só que num ar de mistério muito grande no que se trata do contexto em que se passa o passado deles. A gente sabe muito pouco do passado deles dois, né? Só o básico do básico, mas nada muito além disso. O problema é que esse básico do mistério que é passado pra gente, em tese deveria passar a sensação de curiosidade pra gente. Deveria fazer a gente ficar intrigado com aquela história e ficar, caraca, mano, o que será que aconteceu com eles dois, né? Onde é que o Bam, como é que o Bam foi parar dentro daquela caverna? Como é que a Rachel foi parar lá? E de fato a gente chega, até certo ponto, a se perguntar tudo isso, né? Mas o problema é que quando a gente tem um mistério sendo apresentado no começo de uma obra, a história tem essa intenção de fazer com que a gente fique curioso, atiçar a nossa curiosidade. Normalmente funciona e às vezes nem tanto. Por mais que a gente queira saber o que aconteceu com eles dois, o passado deles dois até certo ponto, é colocado num contexto tão esquisito e as informações ficam tão soltas pra gente que, pelo menos pra mim, na verdade eu vi também outras pessoas falarem a mesma coisa quando saiu o primeiro episódio, que teve o efeito contrário, que a história no começo só pareceu desinteressante, deixando simplesmente um monte de informação solta sem qualquer contexto mínimo pra gente. Então no começo eu já tive esse pequeno problema com Tower of God, que foi o mesmo que algumas pessoas também tiveram. Só que, claro, esse mistério ele não é sustentado ao longo do anime inteiro. Depois que eles entram finalmente na torre, outros personagens são introduzidos e começam os testes. Os testes daqueles andares que se assemelham muito ao Exame Hunter, que é algo que eu particularmente adoro muito desde criança, né? Quando eu assistia na Rede TV, 11 anos de idade. Então eu senti essa mesma vibe que o Exame Hunter passava, e isso fez com que, nesses episódios, né, já que o mistério foi um pouco deixado de lado, ficou um pouco, na verdade, como um plot secundário e foi dando espaço para esses outros personagens e esses exames acontecerem, isso fez com que, eu acho, na minha opinião, que o anime conseguisse se sustentar até o final. Esses exames, alguns deles eles têm característica de força física, quando a gente vê, por exemplo, os personagens eles tendo que passar pela barreira de Shinso, que é a energia mágica de Tower of God, que eu no começo achei que era só uma barreira de água, eu fiquei... É uma barreira de água, eu acho, né? Parece água. Mas não, era uma barreira mágica mesmo da energia daquele universo, porque pode ter passado a impressão de que os personagens eles simplesmente são escolhidos pela barreira mágica e conseguem passar com tamanha facilidade, mas não necessariamente, né? Porque alguns personagens eles realmente colocam força física suficiente, fazem um esforço tremendo para conseguir passar. Ou talvez seja uma mistura dos dois. Eu não sei. Além disso, o próprio primeiro teste, né, quando os personagens começam a caçar um ao outro, é uma sequência de morte uma atrás da outra para diminuir o número de 400 participantes para 200, então já tem essa vibe que deixa o negócio muito mais dinâmico, mas tem também outros testes que, além de envolver habilidade de combate, também envolve estratégia. Do inglês, strategy, como dizia o Capitão Nascimento, né? Que é, por exemplo, o teste, o jogo da coroa. Cada grupo está competindo entre si pela coroa e o grupo que ficar, a equipe que ficar por último com aquela coroa vai ser o vencedor, né? Só que existe um porém ali, né? Se você for primeiro e tentar pegar a coroa logo no começo, você vai ter mais chance de ser derrotado, você vai se desgastar muito mais porque você vai ter que lutar com muito mais oponentes, né? Só que o problema também contrário é que se você deixar pro final, pode ser que você acabe nem tendo a oportunidade de chegar a conseguir tocar na coroa, porque pode ser tarde demais e você não consiga pegar nela. Então meio que ficou um ar de estratégia onde o momento ideal para tentar pegar a coroa seria
pelo menos na metade daquele jogo, né? E foi mais ou menos o que a equipe principal tentou fazer, né? Alguns simplesmente chegaram e foram logo pegando a coroa, outros nem tanto, mas foi uma dinâmica muito interessante. E também teve jogo que simplesmente dependeu de estratégia, de raciocínio lógico. E isso que foi, pra mim, pelo menos, o que me deixou intrigado, né? Que foi o jogo das portas. Cada equipe entrava numa sala, uma de cada vez, e lá tinham várias portas. E as informações que são dadas para cada equipe são as seguintes: olha, vocês têm que escolher abrir uma das portas até que o relógio passe 10 minutos. São as únicas informações que são dadas para os personagens e eles têm que se virar para conseguir entender, conseguir criar algum padrão lógico com essas duas mínimas informações que foram dadas para eles. Um dos personagens, o Kun, fica logo desesperado tentando encontrar algum padrão lógico que faça sentido para descobrir qual porta abrir. Só que existia um detalhe em relação a isso tudo, porque o relógio que tinha na sala marcava, na verdade, uma passagem de tempo maior do que era na prática. Enquanto o relógio passava 10 minutos, na verdade só tinham se passado 5. Então eles tinham, na verdade, que abrir uma das portas em 5 minutos. Só que claro que no meio do desespero dos personagens, eles nunca vão pensar que, caraca, mano, faltam 10, faltam 5 minutos. O desespero é tão grande que muitas vezes eles acabam nem percebendo, né? Só que a chave da resposta estava na literalidade da informação que foi passada para eles. Vocês literalmente precisam abrir uma das portas até que o relógio marque a passagem de 10 minutos. Era literalmente abrir qualquer uma das portas até esse limite de tempo. Então esses testes eles têm essa função de apresentar e aprofundar esses outros personagens, uns mais, outros menos, mas pelo menos são personagens minimamente mais interessantes do que o protagonista e o interesse amoroso dele. Até que chega o último teste dessa temporada, que foi um teste bônus, que os participantes iam ganhar algumas vantagens, né, se participassem, mas parte da motivação deles foi, na verdade, ajudar o Ban, que queria ajudar a Rachel a subir de andar, afinal ela tinha aparentemente ficado numa cadeira de rodas depois de ter sido esfaqueada pelas costas. Então o pessoal, num senso de grupo, num senso de amizade ali, decidiu participar também para ajudar o Ban. Foi aí também que eu senti um pouco de, peraí, alguma coisa não está se encaixando muito bem, porque ao longo do que os episódios foram passando, por mais que os personagens eles tivessem construído uma mínima relação entre eles, tivessem uma interatividade entre eles, tivessem construído um pouco disso, né? Porque esses testes, além de fazerem os personagens competirem uns com os outros, também serviu muito para unir esses participantes, né? Os sobreviventes, eles ficaram muito unidos e eles criaram um senso de grupo, um senso de equipe muito grande, que foi resultado agora no teste final, onde eles ajudaram o Ban. O problema é que a forma como foi passado pra gente no anime me pareceu pelo menos um pouco forçado, e aí que entra a questão da adaptação, porque eu perguntei no meu Twitter antes de gravar esse vídeo, né, quais foram as principais mudanças do anime em relação ao webtoon, e a maioria das respostas foi se tratando disso, foi se tratando justamente da interatividade dos personagens. E se isso foi cortado no anime, talvez tenha sido realmente problema da adaptação e não questão da obra original. Então, eu vou tentar passar um pano porque, beleza, não foi um problema da história, pelo menos na história original, mas eu acho que é um detalhe que vale a pena também comentar. Mas eles decidem ajudar o Ban, que possui zero carisma ao longo da história, mas mesmo assim eles tratam o moleque como se fosse, não, vamos ajudar o Ban, porque o Ban é muito maneiro, o Ban é muito caralho, o garoto aí não sei o que, nossa, o garoto é muito da hora. Não sei, mas eis que o Ban decide ajudar a Rachel nesse teste final e ele acaba sendo empurrado para um precipício por ela, enquanto ela fingia ter se tornado uma pessoa paraplégica. Ela tinha levado uma facada nas costas, ela aparentemente tinha ficado na cadeira de rodas, o que até fez bastante sentido ela estar fingindo, porque a forma como ela não tinha expressão nenhuma ao longo do anime, antes e depois do acidente, fez eu pensar, caraca, mano, mas nem assim você muda essa cara de bunda que você tem? Mas não, ela só estava fingindo e ela aproveita a circunstância para jogar o Ban num precipício mágico. Depois a gente descobre que ela precisava fazer aquilo para conseguir de fato ingressar na torre. Aquele meio que era o teste inicial dela, que o Ban também teve, mas o dela foi mais específico. Olha, você vai ter que matar o Ban, então, se você quiser de fato entrar na torre. Então ela consegue fazer isso depois de relutar muito. E aí que todo mundo ficou louco. Será que a Rachel merece Ban? Será que a Rachel merece Ban? Então vamos conversar aqui sobre isso, né? Eu particularmente, alguma coisa lá no fundo me diz que eu gostaria muito mais que aquilo tivesse sido algo partindo dela própria do que um teste para ela conseguir subir na torre, porque
eu ainda conseguiria entender se ela ainda empurrasse o Ban mesmo por iniciativa própria. Porque vamos entender aqui um pouco do personagem da Rachel. Ela é uma personagem que quer de fato conquistar aquela torre, que quer alcançar o topo e que gostaria de ser o herói daquele mundo, que quer de fato também ser o centro das atenções. Mas ela enxerga o Ban como uma ameaça. Ela, na verdade, por mais que enxergue o Ban como um Zé Ninguém, como um fracote, ela no fundo acaba se sentindo dessa forma, porque na prática o que ela vê é na verdade o Ban conseguindo liberar de vez em quando poderes que você fica, caraca, mano, o maluco é poderoso mesmo, o Zé Ninguém é poderoso mesmo. Ele na prática também conseguindo unir amigos, conseguindo interagir com o resto do grupo, enquanto ela nunca conseguia interagir com esse grupo. Então dá até pra gente comparar por alto ela com o Bakugou e a relação do Bakugou com Midoriya, porque o Bakugou ele também, nesse complexo de superioridade, eu sou superior a você, como se fosse um complexo de Deus mesmo, quando ele se vê ameaçado pelo Midoriya ficando cada vez mais forte, ganhando individualidade, etc., ele começa a sentir medo. Ele se sente ameaçado por isso da mesma forma que a Rachel, nesse caso, também se sente. Por mais que ela também seja uma irregular, e a princípio ela deveria ser alguém muito mais poderoso do que realmente aparenta ser, o que na prática leva a gente a crer que ela seja uma irregular, do irregular, porque, né, ela deveria ser poderosa, mas não é, então irregular do irregular. Então ela na prática é uma pessoa fraca que não consegue fazer amigos, que tem dificuldade para conseguir subir na torre, então tudo isso faz ela se sentir fraca, se sentir ameaçada, e assim, somado ao fato dela ser uma adolescente, e adolescentes não pensam muitas vezes na merda que estão fazendo, sabem que estão fazendo merda, mas enfim, né, não pensam muito duas vezes, eu acharia completamente condizente se o contexto fizesse com que ela precisasse fazer aquilo sem um pedido do Redon, por exemplo. Se ela precisasse fazer aquilo por necessidade dela própria, para simplesmente querer eliminar a concorrência. Tiveram algumas pequenas mudanças no finalzinho desse anime em relação ao material original. O Ban, na verdade, ele tinha feito um acordo para fazer com que todos os personagens eles conseguissem subir de nível independente de vitória ou derrota. E o próprio Ban, depois de ter sido traído no final do anime, ele não teve a mesma reação que teve no anime. Ele se sentiu, na verdade, para baixo. Ele ficou desmotivado, ele não estava motivado a continuar subindo depois de ter sofrido aquela traição. Justamente o contrário, ele estava se sentindo para baixo porque ele não esperava que aquilo fosse acontecer. Talvez tenha sido uma decisão para animar as pessoas para a segunda temporada. Olha só como o protagonista shonen ele tá animado para continuar nas suas aventuras. Eu acho que foi algo do tipo. Mas o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar os próximos vídeos e ativar também o sininho para receber as notificações, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!